Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da GPNP, Gestão de Projeto na Prática. Estamos aqui com mais uma entrevista sobre o mundo real da gestão. Hoje, com a querida amiga Maria Aline. Não sei como é que ela quer que chame, eu chamo ela de Aline, né? E ela vai dizer como é que, né, que ela vai querer que chame ela, né? Então, soube que ela está mudando de nome, aí ela vai explicar isso durante a entrevista. A Maria Aline é a minha opinião especializada em criatividade. Então, quando eu tenho alguma dúvida, né, sobre alguma coisa ser criativa, se não é, se aquilo ali funciona, eu recorro a ela. A gente tem uma história que a gente vai estar contando aqui também, né? Uma história que, né, chegou no Empreendgame, que a gente vai explicar no final, e a gente vai contar um pouco essa história, né? Durante a entrevista, a gente vai estar contando essa história, e ela vai estar falando um pouco dos trabalhos dela e, claro, sobre criatividade. Muito obrigado, Aline, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua disponibilidade. E, para começar, Aline, eu queria que você falasse um pouco de como uma formada em Direito, ela é formada em Direito, uma formada em Direito passou a trabalhar com criatividade. Como é que aconteceu isso, Aline? Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. É muito bom estar com você, estava com saudade. É engraçada essa pergunta, bastante interessante. Então, eu vou começar me apresentando um pouquinho, vou falar um pouquinho de quem eu sou, sem dizer o que eu faço e o porquê do direito à criatividade, né? É, a gente nasce criativo. A gente nasce explorador, a gente nasce curioso, a gente nasce desbravador. E eu acho, não, eu tenho certeza que eu cultivei essa curiosidade em mim. Então, depois que eu fiz direito, e como eu cheguei no direito foi uma grande sabotada em mim, porque na verdade eu queria fazer publicidade, eu queria ser escritora, eu queria ser psicóloga, acabei caindo no direito. E fiquei meio que um peixe fora d'água dentro do direito. Não era a minha turma, não era a minha trupe. Tinha alguns conhecimentos legais, mas eu me sentia totalmente perdida naquela galera. E eu me descobri muito nova, pivotadora e multipotencial. Só que na minha época, ser multipotencial é ser uma pessoa sem foco, é ser uma pessoa que não vai crescer na vida. São os rótulos que a gente ganha por gostar de várias coisas, por ser curiosa. E aí, depois que eu fiz a faculdade, dentro da faculdade de Direito, aliás, eu encontrei o direito ambiental, que eu sempre fui apaixonada por natureza, sempre quis ter alguma atitude, alguma atividade, ser ativista nessa área, e acabei indo para a área de direito ambiental. E aí, depois que eu me formei, eu conheci a área de recursos hídricos, dentro de licenciamento ambiental também. Não satisfeita, eu fui para um projeto de desenvolvimento sustentável de bacias hidrográficas, e aí eu acabei conhecendo a gestão de perto. Então, já foi a minha primeira pivotada, ficar num projeto, primeiro nos requisitos legais, depois na parte de projeto mesmo, o que me levou para a minha pós-graduação em gestão de negócios sustentáveis, que aí já me abriu todo um leque, né? A gestão para o advogado, aquele que lutava com o Word, de repente conhece o Excel. E aí abriu um leque de conhecimentos de gestão, de saúde, meio ambiente, segurança, de desenvolvimento sustentável, de estratégias, do mercado de óleo e gás. E aí aquilo eu expandi muito e o direito já não cabia em mim. E aí, eu ainda que atuasse na área de direito, eu fui sempre pivotando. Eu trabalhei com recursos hídricos no órgão ambiental, então eu estava sempre envolvida nos projetos, trabalho de campo, e a curiosidade me levando a querer conhecer mais e mais coisas. Depois disso, eu fui me jogar nessa área mesmo de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, gestão, na área de óleo e gás, na área de navegação. Aí eu passei 20 anos da minha vida achando mais ou menos que eu estava na minha tribo, na minha galera, mas não era bem assim, eu ainda não estava lá. Eu sentia que eu estava dentro das empresas, que eu queria ajudar as pessoas,
eu queria que elas fizessem o melhor que elas podem fazer, eu queria que elas ficassem seguras, felizes, satisfeitas, mas as organizações, elas não foram feitas para isso ainda, elas estão no caminho. Então, quando minha filha nasceu, eu dei uma nova pivotada para um quarto escuro. O que é quarto escuro? Um lugar de milhões de possibilidades e até nenhuma. Eu não sabia o que eu ia fazer depois que minha filha nasceu. Eu só sabia que eu não queria voltar para as organizações que trabalhavam com gestão para funcionar para auditoria, para atender a certos requisitos e nunca abraçar o humano, a felicidade, a realização das pessoas. E aí eu fiz a minha formação em coaching, na parte de pessoal, life coach, né? Eu já tinha essa experiência na parte de gestão de negócios e minha filha estava lá, pequena, e eu queria dar uma criação diferente da que eu recebi, que foi massa, mas eu queria uma educação menos obedecer, menos ordem, mais criatividade, mais independência, mais autonomia. Ela foi para uma escola maravilhosa, chamada Casa da Infância, que ela trabalha na linha do Reggio Emília, que ela tem toda uma construtividade incrível entre as crianças, pais e educadores. Na verdade, todos somos educadores, todos temos saberes, todos temos fazeres, e ali é o palco das crianças absorverem por essas experimentações o que a gente tem a oferecer para elas. E isso foi abrindo muito a minha cabeça. E aí, em 2017, eu fiz uma formação do reaprendizagem criativo, do espetacular Murilo Gun, e aquilo fez na minha cabeça. E agora? O que eu vou fazer com tudo isso? E mexeu muito, me destravou em muitas coisas, eu me senti dentro, finalmente eu encontrei quem fala a minha língua, que eu não era maluca, que tinha uma galera falando e acreditando nas mesmas coisas que eu, mas eu ainda não estava satisfeita, porque minha curiosidade e minha multipotencialidade, ela não se esgota. E aí eu fui entender que com jogos eu consigo me divertir com a minha filha e aprender, e experimentar, e comunicar, e conversar. E aí não parei mais. A minha primeira formação foi na metodologia do Lego Serious Play, que é uma metodologia com Legos, essas pecinhas maravilhosas aqui, para desenvolver soluções para problemas e superação de desafios de uma forma divertida, engajada, de comunicação aberta, assertiva, empática, e de uma explosão de transformação, de ideias. E aí eu descobri o que eu queria fazer, que eu não queria mais saber de fazer outra coisa. Aí abri o leque dos jogos para mim, eu fiz várias formações de facilitação. Agora, na pandemia, eu comecei a fazer gamificações, que é trazer esses elementos de jogos para jornadas e processos e organizações. Faço mentoria de negócios criativos e não quero mais parar. Sou mentora voluntária de projetos do CREA Júnior Bahia, aqui do Núcleo de Cruz das Almas, onde eu moro, e atuo com muitos coletivos de mulheres, afinal, empreender como mulher, como mãe, é um desafio em si só. Então, eu acho que é um público muito sensível, que fala muito ao meu coração, e eu atuo muito deles. Então, do direito à criatividade, foram muitas oscilações, foram muitas transformações, foram muitas frustrações com o mercado de trabalho, com a visão das organizações, muito focadas em resultado, muito focada em processo, muito focada em projeto, esquecendo das pessoas. E aí, essa visão humanizada das pessoas é que me levou, com certeza, para essa minha vocação, para esse meu propósito, que é trazer essa humanidade para onde eu estiver, para coletivos, para organizações, para as pessoas, porque a gente é humano, a gente não é máquina, mas as empresas querem que a gente seja máquina. E aí a máquina substitui a gente. E aí como é que a gente faz? Muito legal, Aline. Você falou do seu histórico, falou dos seus projetos atuais também, né? Então a gente vai
né? Então, esperem aí que a gente vai falar um pouco desses projetos. Ela falou de jogos, dela, a gente vai falar um pouco dessa Tcharará. gamificação que ela falou aí. Ela já mostrou algumas coisas ali, então ela vai explicar um pouco mais, que a gente estiver falando dos jogos. Vamos começar pelo início, né? O que é criatividade, né? Como é que você define criatividade, Aline? Criatividade não é dom. A gente nasce com ela, a gente pode crescer com ela, se apenas se a gente não entrar nos bloqueios que a escola, a casa da gente, o trabalho da gente faz com que a gente entre e aí perca a curiosidade, a capacidade de explorar, de desbravar, que esse é o âmago da criatividade. E agora, falando o que é criatividade, é ter um olhar super curioso, ter uma mente super aberta para você se interessar por tudo que você puder. É ter o que a gente chama de look set. É ter não só a forma de pensar, mas a forma de olhar o mundo de forma de uma criança, né? Curiosa, querendo saber cada vez mais sobre as coisas e não se interessando sobre uma coisa só. É lembrar um pouco daquele profissional T, né? Que ele tem toda uma especialidade daquilo que ele trabalha, daquilo que ele estuda, daquilo que ele se especializa, mas o eixo de cima da curiosidade, de você ler sobre histórias em quadrinho, ver filme, ver série, conversar, trocar ideias, conhecer. Às vezes a gente tem opinião de um jeito, mas ouvir o outro lado, que te dá outro tipo de opinião, para você enriquecer o que a gente chama de repertório. Quanto mais rico, mais diverso o seu repertório, mais possibilidades de combinar esses dois universos. A gente não chama de criatividade lá no curso, a gente chama de combinatividade, que é a capacidade de associar o que vem desse olhar, que gera os inputs, as entradas, para você combinar com o que está no seu universo de conheceres e saberes. Então, criatividade nada mais é que algo que você exercita, algo que você desenvolve, aguçando a sua curiosidade, bugando o seu cérebro, fazendo coisas diferentes. E aí é uma provocação muito da gente, sabe? O que você fez pela primeira vez no seu dia? Experimenta. Faz uma coisa pela primeira vez todo dia. Abre a mente, que a gente chama de xoxim, sabe? Deixa a mente aberta, experimenta uma coisa cada dia, faz uma coisa diferente, muda a rota que você vai para o trabalho, escova o dente com outra mão, tenta escrever com a outra mão, tenta fazer o mesmo caminho de costas, faz coisas diferentes. Porque se a gente faz as mesmas coisas todos os dias, a gente vai chegar nas mesmas ideias, nos mesmos conheceres e nos mesmos resultados. Se a gente traz coisas novas, a possibilidade, a probabilidade de acontecer coisas diferentes é obviamente maior. Então é isso aí, o que a gente vê como criatividade, o que eu entendo e vivo como criatividade. Muito legal, Aline. Então, não precisa nem falar que criatividade ela é o primeiro passo para a inovação, né? Não precisa nem falar isso, né? Total, Ela é o total. primeiro passo para a inovação. Então, alguém, né, tem uma criatividade, tem uma ideia criativa e isso pode ou não virar uma inovação. Uma... Até porque, desculpa te Não, interromper, pode mas falar. até porque a maior inovação que a gente tem para poder hackear é a natureza. Sim. Tudo que a gente combina, se você fizer um exercício de associação, tem alguma inspiração da biomimética da natureza, sabe? A natureza se auto-hackeia, ela se É, autorregula pelo bem do todo, né? Então, quando a exatamente, gente Aline. fala em inovação e a gente pega a criatividade, a gente pega uma capacidade que é natural nossa, É. que é a curiosidade, que é o experimentar, né? Quando eu trabalhava em inovação, né, dentro da indústria petroquímica, eu sempre falava muito isso. Vamos para a natureza, né? Como é que a natureza faz isso, né?
Como é que isso... Né? Vamos pegar coisas naturais. Então, uma vez a gente falou assim, eu trabalhava, por exemplo, como suporte de catalisador. Eu falei assim, se a gente botar açúcar, né? Se a gente pegar açúcar e colocar ele como suporte de catalisador, o que vai ter? Então, assim, sair um pouco, né, ir para a natureza, né, e sair um pouco do tradicional. Né? Uma outra coisa, Exato. uma outra coisa, além da gente indo já para ver como é que a criatividade ajuda os profissionais, né? Eu tenho uma frase, né, da Faiga Ostrova, não sei, acho que o nome é esse, Faiga Ostrova. Ela é uma teórica em artes, né, uma artista plástica também, ela é polonesa, mas radicada no Brasil, faleceu acho que em 2000, 2001, por aí. E ela tem um livro, vários livros, né? Tem um livro sobre criatividade e o processo de criação, em que ela fala muito que a criatividade está intimamente vinculada ao trabalho humano. Então, a gente pode usar Total. isso para a profissão, né? Como é que a criatividade ajuda os profissionais, por exemplo, engenheiros, advogados? Como é que você vê, né, essa contribuição da criatividade para os profissionais? Faz essa pergunta, ela é fundamental, né? Nós somos humanos, como eu estava falando antes, né? Robôs. E às vezes a gente espera do outro que ele responda como um robô. E aí eu vou responder essa pergunta de duas partes. Estava falando do processo criativo do livro dela e o que é o processo criativo, né? Aí eu lembro muito do mito do Eureka, do Arquimedes, como é que ele descobriu o peso da coroa para chegar na massa, etc. O que ele fez? Ele teve uma ideia e nasceu uma luzinha na cabeça dele? Não. Ele estudou muito, ele se preparou muito. E no momento que ele deixou aquelas informações todas descansarem e se conectarem neurologicamente nele, ele teve uma capacidade de associar a natureza, que é o banho de imersão, dele estar numa casa de banho, relaxando, desfocando, né? E aí ele imergiu, submergiu, imergiu, submergiu e associou que isso poderia ser a solução para o problema dele, para descobrir a quantidade de ouro da coroa do rei. Então não existe um eureka, descobriu. Existe uma preparação muito forte, uma capacidade de você se preparar, combinar, associar e chegar na solução. E isso é muito humano. Isso é muito humano porque o nosso cérebro permite isso. E dentro da natureza, a gente é o único animal que detém essa capacidade. E quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente faz repertório, mais repertório de soluções a gente vai ter na nossa cabeça. Então, como ajuda uma organização a criatividade? A resolver problema. A criatividade, ela é focada em resolver problemas e superar desafios, né? Então, quando a gente é mais humano, a gente tem mais esse olhar aberto, mais curioso, a gente é mais preocupado. Não vou nem usar essa palavra, mas cuidadoso com o outro. Quando a gente trabalha as nossas habilidades intraempreendedoras, e o que eu quero dizer com as habilidades intraempreendedoras? Eu tenho que ser empreendedor para trabalhar numa organização? Não, mas eu tenho que trabalhar as minhas capacidades, habilidades, atitudes intraempreendedoras. O que é isso? Esse nome grande. É trabalhar o que está dentro de mim, ter inteligência intrapessoal, de me olhar, de me perceber, de saber quais são as minhas características, que eu tenho pontos fortes, eu tenho pontos fracos, eu preciso desenvolver ambos os lados, eu preciso acolher ambos os lados, né? Eu preciso ter autoliderança, eu preciso ter uma comunicação empática, eu preciso gostar de trabalhar em equipe. Falando aqui muito em primeira pessoa, eu acredito muito no poder do coletivo, da coletividade, da transformação, me remetendo novamente à natureza, é só olhar as colmeias, é só olhar os formigueiros, a perfeição do funcionamento deles, com a divisão dos trabalhos, mas principalmente com a coesão do trabalho em equipe. Então, isso são capacidades que começam de dentro. Quando você se conhece, quando você não se controla, mas você se gere, você consegue trazer isso para fora. E quando você traz isso para fora, você vai trabalhar sua inteligência interpessoal.
interrelacional, que é a sua capacidade ou suas capacidades, habilidades e atitudes de se relacionar com outras pessoas. E essas duas inteligências combinadas, elas vão combinar na criatividade. Criatividade é para você se comunicar, criatividade é para você ter ideias juntos, para você se apaixonar por um problema tanto que você vai criar todas as soluções possíveis a ele. Isso são técnicas de criatividade, né? O brainwriting, o brainstorming, essa questão da solução criativa de problemas, nada mais é do que você pegar essas capacidades de dentro para fora, de fora para dentro, e se interessar pelo mundo, associado ao que você tem de problema para resolver e gerar soluções. Então, por isso que a criatividade hoje ela é tão exigida, para a gente poder pensar coisas que não estão nos manuais, que não foram pensadas ainda, ou melhor, associar a algumas ideias que já existem, mas que talvez por um olhar mais cuidadoso, ela seja uma inovação, mesmo que incremental, porque ela vai trazer um novo viés, uma nova percepção, um novo cuidado, um novo olhar, uma nova perspectiva, com inputs novos, com inteligências diferenciadas daquelas que criaram a solução anterior. E por isso inovação e criatividade andam assim, ó, juntinhas. Aline, quando eu dou palestras, o pessoal pergunta muito sobre como é que eu posso inovar, como é que minha empresa pode inovar. E agora mesmo, há pouco tempo, né, durante a pandemia, então alguém me fez essa pergunta, como eu posso... Né? E aí eu falei exatamente isso que você falou. Soluciona os problemas que estão existindo agora. Agora tem um monte de problema agora. Estamos nessa pandemia com um monte de problemas. Então, procura solucionar os problemas, né? Ver uma parte do mercado, ver como é que o que os idosos estão precisando, o que o pessoal jovem está precisando agora, Né? o que as pessoas que estão E casadas, simplifica. solteiros, né? O que eles estão, o que cada um está precisando, né? Então, é uma das ideias, né? E Uma eu acho, pode vir ideias. e eu acho também que resolver os problemas e simplificar, Simplificar. sabe, Tiene? Às vezes a gente complica, teoriza, gera complexidades que existem, sim, mas às vezes a gente cria problemas maiores do que eles são. Talvez, e só talvez, muitas empresas, muitas pessoas, eu vou falar bem em primeira pessoa também, porque quando a gente está dentro do problema, às vezes a gente não tem essa capacidade de perceber a simplicidade que o outro vê para resolver. Por isso que as consultorias bombam, né? Que é você trazer um olhar novo sobre um problema que você já está com a vista cansada em cima. Por isso que a gente revisa os livros, que a gente fica tanto tempo escrevendo que já não encontra mais o que está escrito errado ou incompreensível. A gente precisa ter uma visão, uma terceira, uma segunda, uma quarta visão, né? E às vezes, quando a gente está dentro do problema, a gente está focado no problema. A gente não está focado na solução. A gente precisa, sim, quando tem um problema, se debruçar, estudar o problema como se fosse um crush, como se fosse uma pessoa que você está interessado, que você quer conquistar, que você quer entender todas as vertentes, todas as percepções que ele pode te dar, mas ter foco na solução, ou nas soluções, né? Porque nada tem gabarito, nada tem uma resposta só. A gente tem uma infinidade de possibilidades para tudo na vida. Exatamente. Então, o que Fala. Muitas vezes as pessoas pensam que a inovação ela é uma coisa que tem que vir, assim como você falou, né? Tem que vir de uma do além. Né? E não é como você... Né? Muitas vezes, né, a gente soluciona um problema que existe, à nossa frente o problema. É o que Peter Drucker falava. De cada vez. Um de cada vez, né? Não precisa resolver tudo de uma vez só. Como Peter Drucker, que é o pai da administração, né, como ele falava, né, não precisa você ter laboratórios imensos para juntar um monte de pessoas. Muitas vezes, né, você vai no lugar, você fala, pô, isso aqui poderia ser diferente. Né? Como a gente tem uma ideia inovadora baiana,
que eu acho fantástica, que é o saque, né? Não sei se todos sabem, né? O saque, né? Era uma ideia baiana, né? Na época, eu me lembro, veio o pessoal da França, hoje é copiada no Brasil e no mundo todo. Então, veio o pessoal da... Pois é, funciona muito bem na Europa, né? Em Então, Portugal, na França e e veio tal. depois, eles vieram copiar aqui, então eles copiaram aqui, eles copiaram daqui e levaram para lá, foi uma ideia surgir daqui. Então, assim, é uma ideia, né? Juntar tudo, vamos resolver um problema, bora, botar tudo no mesmo lugar, não precisa ter. Né? E aí resolve um monte de problema, como você falou, aí nesse caso resolveu um monte de problema. Acho que uma dica de ouro para o pessoal que está buscando essa reinvenção agora na pandemia é uma coisa de cada vez e quebrar pela menor parte possível. Pensar no mínimo que eu posso fazer para dar um passo de cada vez. Porque às vezes a gente cria uma ação, né, um planejamento. Papel aceita tudo. Olha que perigo. Papel, Excel, aplicativo Trello, Asana, aceita tudo, né? Só que a gente precisa fazer umas coisinhas, senão o planejamento não anda. Precisa do humano. Precisa de Tá uma vendo aí por que disciplina, precisa né? do humano? Precisa de uma disciplina, né? Né? É Precisa como... do humano, precisa do disciplina, que é uma habilidade hackeada da máquina, mas também da natureza. A natureza é disciplinada, por isso Disciplinar. que ela tem um funcionamento tão perfeito. Organização e disciplina vêm da natureza, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente paralisa e trava porque acha que tem muita coisa para fazer. E é o que eu chamo da síndrome do equilibrista de prato. Às vezes você está cheio de pratinho carregando e não necessariamente você precisa de todos os pratos para cima. Você pode escolher os pratos que você está equilibrando e estar mais atento àqueles que estão em equilíbrio. Depois você troca. Mas para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa pensar naquela mínima parte que eu preciso fazer, simplificando as coisas, para chegar no resultado. Você vai chegar depois no resultado, mas depende em que quantidade de tempo e ritmo você quer chegar nesse resultado. Se você pegar coisas mais complexas, você vai demorar muito mais, vai depender de muito mais gente. Se você simplificar, talvez você chegue junto de outras pessoas e mais rápido. E, Aline, e a gente já falando agora um pouco das empresas, né? Então, a gente já está falando um pouco agora, como é que as empresas podem fazer? Então, a gente falou agora, você falou agora da criatividade, né, com o profissional, agora, e a criatividade nas empresas? Como é que você vê e o que as empresas podem Adoro. fazer, entendeu? Para ajudar naquilo. Eu já sei que você já fez um monte de trabalho com Nossa, empresas, pode falar alguns trabalhos que você fez aí com sim. empresas. Como é que a criatividade pode ajudar nas empresas? Bom, eu atuo muito com coletivos, né? Participando de Dia Mundial da Criatividade, com o pessoal do CREA Júnior, Liga Universitária de Empreendedorismo, a própria universidades, né? O UFRB, Unifax e tudo, e outras empresas, né, que a gente já fez algumas ações. A gente sou eu, então às vezes eu empreendo sozinha, então às vezes eu falo a gente, é que são as 1000 pessoas que estão aqui na minha cabeça, mas enfim. O que acontece? As empresas, não necessariamente, elas precisam de um cantinho todo colorido. É legal, é massa ter um cantinho todo colorido, um espaço Google de criatividade. Mas mais do que isso, essas ações de criatividade, elas precisam estar no dia a dia da empresa para fazer cultura criativa. Porque às vezes a gente tem umas ações assim esporádicas e tal, mas isso não cria cultura. Então, como criar cultura todos os dias numa organização para ser mais criativo? Propor desafios, ouvir o que as pessoas, de uma forma individualizada, acreditam que possa agregar no seu negócio e criar um propósito além do resultado financeiro. Pensar mais em compartilhamento de ativos do que aquisição, trabalhar ações de inteligência coletiva, trabalhar times, trabalhar a convergência e a divergência para processos criativos. Quer ver uma coisa muito prática?
Reunião de empresa. A gente entra na reunião, a primeira coisa que o chefe faz é bater na mesa e dizer assim: acabou a brincadeira. Gente, acabou a brincadeira, acabou a criatividade. É na brincadeira que a gente cria associações, que a gente vai das memórias afetivas, né? Quando você fala assim, acabou a brincadeira, a criança interior vai embora da sala com todas as ideias que poderiam ter rolado, todas as soluções e todos os resultados. Então, sugiro às organizações trazerem humanidade para dentro delas, o cuidado com as pessoas, o ouvir, saber se a pessoa está satisfeita com o que ela está fazendo, criar novas possibilidades, não só de treinamentos pasteurizados, mas pensar em dores pontuais para serem ouvidas as pessoas, sabe? Pensar em tecnologias sociais que geram esse cuidado dentro de projetos e processos, entender o que é humano e o que é máquina. Tem indicadores qualitativos mais do que quantitativos. Quando a gente fala de qualidade, a gente tem que pensar em uma coisa chamada individualidade e essa individualidade junta, gerando essa coletividade de individualizações para chegar num ponto comum e assim você começar a criar times realizados, times criativos, times que se comunicam, times que se autolideram, porque isso é muito importante. Nas novas organizações, a gente não vai ter 1000 cargos, a gente não vai ter 1000 chefes, 1000 supervisores, a gente vai ter equipes de projetos autoliderados. Para quem quiser conhecer mais sobre alguns tipos de projetos como esses ou iniciativas de transformações organizacionais, eu super recomendo um livro que é com base no movimento do Business Transformation, que é o Exploradores de um Mundo em Transformação, do Leandro Jesus, que acabou depois desse livro fantástico, com outros 10 consultores, desenvolvendo um jogo para trabalhar a inovação, chamado Explorer Game, justamente para perder essas âncoras que prendem as organizações a esse peso, a quantidade de papel, de processos muito rígidos, de lideranças que não pensam nas equipes, de lucro sem pensar no propósito, de ter um monte de ativos em vez de poder compartilhar. Então, fica a dica para vocês. Muito legal, Aline. Então, é menos processo, mais pessoas. É isso? Total. Não, é uma conversa que a gente já teve, Etienne. Eu acho que é o PPP. Pessoas, processos e projetos. Mas a pessoa ser aquilo que vai gerar... a pessoa é o sol. E o projeto e o processo, ele só fica na órbita, orbitando. Me faltou a palavra. Orbitando, entendeu? Não são os três no mesmo peso. A pessoa tem mais peso do que isso, sabe? E as organizações esquecem isso completamente. Agora não é mais futuro do trabalho, é bem presente do trabalho. A gente fazia, né? Eu sou mentora futurista, sim, eu sou, mas agora eu não falo que eu sou mentora futurista, eu sou mentora presentista, o futuro chegou. E a pandemia acelerou isso 10 anos, com tranquilidade. Advogados, engenheiros, profissionais, de uma forma geral, se a sua atividade é repetitiva, não tem capacidade de combinar, associar e ser criativo, não requer habilidades totalmente humanas, e a máquina faz melhor que você, se liga, você vai ficar obsoleto. Então, eu vou falar para os meus coleguinhas advogados, e aí vale o recado para todas as profissões. Existe um estudo que já deve estar começando a acontecer sobre toda a substituição por máquinas feito pela Universidade de Boston. Ela fala, esse estudo é de 2013, ela fala que 700 e tantas profissões vão ser substituídas por máquinas ao longo de 20 anos. Então, advogados que estão se formando agora, que só sabem copiar e colar, fazer petição e interpretar código, cuidado,
Existe um monte de software chamado low-tech e ele vai substituir você. Então, se aproprie do que é humano, da relação humana, daquilo que quando um cliente traz para você no escritório e vai contar a história dele, se aprofunda na história dele. A partir disso, um low-tech te ajuda a pegar jurisprudência, a pegar o que está nos códigos, a pegar o que está nos livros, porque ele pesquisa muito mais rápido que a gente, né? A gente precisa de uma máquina para ajudar e ele vai fazer isso sozinho. Mas se preocupar e cuidar da parte que vai te procurar e se interessar verdadeiramente pelo problema dela, essa é uma capacidade humana que só os humanos profissionais podem se preocupar e vão garantir por muito tempo seus empregos, seus empreendimentos, seus negócios. Fica a dica. Muito legal essa dica, Aline. Então, fica a dica. Acho que fica a dica de realmente a gente sempre ser criativo, né? Porque é isso que as máquinas não vão roubar nunca, né? A criatividade. Elas não vão conseguir, né, pensar em coisas diferentes, entrar na sensibilidade. Até entrar na sensibilidade, muitas vezes até um cachorro ele entra na nossa sensibilidade, daí ele começa a sentir. Né, e começa a agir também. Né? Então, até isso aí, mas a criatividade não. A criatividade, como você falou, é uma coisa do ser humano. Então, isso, né, realmente é o que vai estar... Agora, tem uma coisa, Aline, que eu gostaria que você falasse um pouco, que é sobre como a gente pode estimular a criatividade. Eu fiz alguns testes no passado, alguns testes psicológicos, e aí dava que era sempre muito razão e menos emoção. Aí comecei a realmente ir para fazer algumas coisas, e aí eu fui escrever peça de teatro. Para escrever peça de teatro, primeiro você tem que assistir muito a peça de teatro, né? Então, eu já assistia a peça de teatro, comecei a assistir mais e comecei a querer entender as peças de teatro para poder escrever peça de teatro, né? E ler também. E aí até que eu fiz uma oficina de dramaturgia. E aí isso para mim mudou, porque quando você vai escrever peça de teatro, é como você falou, né? Você tem que entender os seus personagens, que são seres humanos. Então você tem que entender Exatamente. o ser humano, você tem que entender os personagens, você tem que criar os personagens, deixar os personagens com que eles sejam sensíveis, como todo ser humano é. E isso eu aprendi muito. Então, aí quando eu fiz um segundo teste, o mesmo tipo de teste, eu fiz uma segunda vez, continuou ainda com mais razão, mas a emoção ficou quase meio a meio. Né? A emoção, a parte emocional, ela deslocou bastante, porque eu comecei a trabalhar. O que é que você aconselha para as pessoas para estimular a criatividade? O que é que as empresas podem fazer? O que é que as pessoas podem fazer para estimular a criatividade? O melhor lugar da criatividade mora dentro da gente. O melhor lugar de encontrar criatividade, onde mora a sua coragem, aonde mora seus medos, aonde mora a sua vulnerabilidade. E descobrir que a gente é imperfeito e que a gente está aqui nessa jornada para fazer. O acerto, o erro, o sucesso ou fracasso é uma visão individualizada de cada um. Mas a gente tem que estar em movimento, porque estar em movimento é natural. Estar parado, inerte, é normal, é normalizado, né? É um fenômeno mais da sociedade, dos medos, dos bloqueios que a gente encontra do que uma questão natural. Então, como é que a gente exercita essa criatividade? Primeiro, se conhecendo, desenvolvendo sua inteligência intrapessoal, meditando, se cuidando, conhecendo, sabe, fazendo terapia, principalmente olhando para dentro, se percebendo, estando em estado de presença. O que a gente chama de estado de presença? Estado de presença é estar num lugar e estar presente nesse lugar, né? É você estar numa festa e estar presente nessa festa. É você estar olhando alguma coisa e estar realmente presente, não com 1000 coisas, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. O multipotencial, ele é muito legal, ele faz muitas coisas, multitarefa, na verdade, né? Ele faz muitas
coisas, ele é muito legal, ele ganha tempo, ou será que não? Porque o multitarefa ele ganha em tempo, mas não ganha em atenção, ele não ganha em aprendizado, ele não ganha em perceber aquilo que realmente a gente percebe quando a gente está presente, prestando atenção em uma única coisa, dando foco, né? Pegando o nosso lume e acertando a sintonia, o foco para aquela única coisa, para a gente fazer aquilo do começo até o fim e aprender, desaprender, desapegar, reaprender, que é o que fala o curso, né, de reaprendizagem criativa. Então a gente exercita de várias formas. Exercitar com o outro dentro das organizações é resolver problemas. É resolver problemas, trazendo esse repertório individualizado e juntando com esse coletivo. É criar formas de resolver problema de forma que você possa fazer um processo de todo mundo botar as suas opiniões, ou seja, divergir, para depois você alinhar o que é legal, isso é divergir, isso é uma técnica de criatividade. Então, se você olhar e estudar todas as técnicas que existem por aí, elas vão focar sempre muito no respeito, na escuta, na capacidade de você se conhecer e aceitar e respeitar o outro. Não necessariamente entender, mas aceitar e respeitar é fundamental para a gente criar comunicação empática dentro de uma organização, né? É principalmente pensar dentro de uma organização para não levar para o pessoal. As coisas são sempre focadas nos processos, nos problemas e não nas pessoas. E isso é uma coisa que ajuda muito também a trabalhar a criatividade, né? Porque se você coloca em cima de uma pessoa a responsabilidade, ou pior, a culpa sobre um resultado bom ou ruim, a pessoa vai travar. Mas se você coloca a responsabilidade sobre o processo, sobre o projeto, tudo fica focado em cima daquilo que precisa ser resolvido, e não no medo das pessoas e da ilusão que a gente tem, errada ou certa, é uma percepção de cada um, mas de que tudo que a gente faz é sucesso ou fracasso. Então, quem tem medo do sucesso ou do fracasso vai paralisar, não vai fazer nada. E lembrar que tudo que a gente faz é ação e reação, ação e resultado. Erra, erra rápido, erra pequeno e parte para outra. Isso que a gente chama de pivotar, que eu estava falando lá, né? Vai mudando, vai ajustando. A gente, seja pessoas, coletivos ou organizações, eu estava refletindo isso essa semana, somos grandes rádios. Daqui a um tempo eu vou ter que explicar para as pessoas o que é um rádio, né? Mas somos grandes rádios feitos de ondas, muitas, muitas, milhares de ondas. O que a gente precisa é trabalhar a sintonia para achar o dial que a gente quer, ou os dials que a gente quer, as estações, né, que a gente quer. Então, trabalhar a criatividade é juntar muitas ondas, muitas, muitas, muitas ondas, e depois escolher quais as estações que você quer sintonizar, pessoal e organizacionalmente. Muito legal, Aline, como você falou isso, me lembrei muito do brainstorm, que é uma prática, né, de ideação que a gente usa muito nos projetos. E é muito engraçado, quando eu falo isso para meus alunos, o que vocês entendem do brainstorm? E aí, só que o brainstorm ele não pode ter censura, né? Ele não pode ter censura. Né? Então, no primeiro momento, a gente tem que colocar. E ninguém trabalha, as poucas pessoas trabalham. Quando eu falo isso para os meus alunos, principalmente os alunos do MBA, mas eles falam: não, mas a gente não faz assim. Sim, vocês não fazem o brainstorm, vocês fazem uma discussão, uma reunião de discussão, né? Que é diferente. Né? Então, como você Quem vai. Ganha? Né? Porque o Quem brainstorm. ganha com a minha ideia? Exatamente. O brainstorm não. O brainstorm, todas as ideias são ali. Aí, no segundo momento, que a gente vai priorizar. Quais são as ideias mais factíveis? Quais são as ideias que vai dar para fazer? É que nem inovação, né? Que no primeiro momento a gente não pode avaliar ganho financeiro. Porque no primeiro momento você não sabe, né? Você não sabe o ganho financeiro. Então, se você começar a colocar ganho financeiro como um critério no primeiro momento da ideia,
você vai estar matando um monte de ideia, inclusive até o smartphone, né? Porque Total. ninguém precisava de smartphone, né? Ninguém Pois precisava. é, né? Aline, agora vamos, Beijinho, Steve Jobs, né? agora vamos, Aline, para os jogos. Fala um pouco da Oba! gamificação, fala um pouco desses jogos, né? Como é que é feito, aonde é que é feito, o que esses jogos fazem. Eu tenho uma história que a Aline vinha me Meu falando Deus. dos jogos, né? Há muito tempo. Vamos fazer uma coisa de jogo. E eu falei, não, Aline, eu não acredito nisso, eu não gosto nisso. Né? Vamos ver o que a gente vai fazer. E aí, até que um dia ela me falou assim, vamos botar jogo em gestão de projeto, em gestão de negócio. Aí eu falei, tudo bem, isso é diferente, vamos lá ver. Né? E aí a gente fez, que a gente vai falar depois, no final, a gente vai falar do Empreengame. Mas antes disso, vamos falar dos jogos, da gamificação, que realmente, né, eu vejo agora com uma forma diferente. E aí, Aline? Então, eu adoro falar com pessoas que têm objeções sobre jogos, né? É o que eu chamo da síndrome do Lula Molusco. Quem é Lula Molusco? É aquele personagem do Bob Esponja. Para quem tem filho, fica fácil de saber, né? O Molusco, ele é uma lula toda sisuda, toda carrancuda, que não gosta de interagir com ninguém. E o Bob Esponja, ele é todo alegrão, o Patrick, ele é todo alegrão, né? E o que ele mais gosta de fazer? Se esconder dentro da casa dele, que é uma pedra escura, toda soturna, e se trancar com aquele clarinete, saxofone, um instrumento de sopro, que eu tenho a minha teoria, que é a criança interior dele é tão ferida com brincadeiras, jogos e prazer, que depois de adulto, depois de ficar carrancudo, por não poder cultivar essa criança interior, por não brincar, por não jogar, ele só quer tocar aquele instrumento que foi negado a vida inteira dele. Então, eu chamo isso da síndrome do Lula Molusco, né? A gente cresce, a gente brinca, mas alguns talvez não tenham tido a melhor experiência com os jogos, ou não puderam ter as melhores experiências com os jogos porque não podia, não tinha acesso, ficou frustrado por alguma razão, e aí cresce não acreditando no poder dos jogos, não se permitindo coisas diferentes e divertidas, né? Mas eu duvido que se você jogar, você não vai ficar escondidinho na sua pedra jogando sozinho. Eu duvido, duvido de verdade. Por quê eu digo isso? Eu era uma pessoa assim. Até minha filha nascer, eu gostava de jogo de tabuleiro, mas eu era daquele tipo competitivo, que ficava chateada se perdia, ficava emburrada, inteligência emocional zero, e via os jogos de videogames com a maior perda de tempo possível. Pois é. Aí a minha filha nasceu. Aí eu queria uma criação mais divertida, mais interessante. Aí eu fiz um outro curso dentro desse pacote, que é o Criando Crianças Criativas. E aí a gente conhece o poder da brincadeira. E aí vai uma dica bastante interessante para quem é pai, para quem é educador, para quem está se interessando por brincadeiras e jogos, sala de aula invertida, gamificação, um documentário imperdível chamado Tarja Branca, que ele fala do poder do brincar. E o poder do jogo ele está muito associado ao poder do brincar. O que é um jogo? Ele é uma imitação de aspectos da nossa vida. Ele é o jogo interior, ele é o jogo eterno. Simon Sinek também tem um livro maravilhoso sobre isso, do jogo interior, né? A teoria dos jogos ele traz aspectos da nossa própria vida. Por isso que eles são tão engajantes, por isso que a gente se interessa tanto. E a gente pode se surpreender, assim como a gente se surpreende nas fases da vida, né? Nem tudo é competição, pode ser colaboração. Nem tudo é colaboração, pode precisar um pouco de competição, mas você precisa estar atento e pronto para o imprevisto. Assim a vida, assim o jogo. Então, o jogo entra na minha vida para me ajudar nas flutuações da criação de uma pessoinha.
e para me desconstruir como Lula Molusco, para eu me desconstruir como uma pessoa que já não acredita mais na brincadeira. E aí eu comecei a entender a brincadeira, eu me interessei, né, pela metodologia do Lego, primeiro porque eu achei Lego legal, eu brincava com a minha filha, e depois entender que juntando gente, criando inteligência coletiva, você pode falar de tudo. Você pode construir e desconstruir tudo. Você pode aprender, reaprender, desaprender, desapegar. Você pode lidar com essas emoções. Você pode acessar memórias afetivas e você vai se transformar a cada progresso do jogo. Você, quando começa um jogo, quando ele acaba, aquela fase você já não é o mesmo. Quando você acaba o jogo, você já aprendeu um monte de coisa. Quando você parte para outro jogo, você cria capacidade de associar estratégias que você usou no outro jogo. E aí você está sendo criativo. Então, o jogo é muito interessante porque ele dinamiza o processo de aprendizagem de uma forma muito interessante, porque o lúdico mexe muito com o todo. Ele mexe do coração para a cabeça, da cabeça para o coração, do corpo. Quando você está em imersão, você está com 80% seu ali, atento, né? É o que a gente chama de flow, né? Você não está nem estressado e nem entediado. Você só quer fazer aquilo e não vê nem o tempo passar, né? E quando você está usando as mãos, o poder das mãos, você está mais ligado ainda. Por quê? Porque as mãos fazem com que o seu corpo inteiro se movimente. A mão vai fazer com que o seu cérebro se movimente, vai acessar o que é emocional, vai ativar o coração e o seu corpo inteiro está em movimento, voltando à natureza. E isso é ser humano. Por isso que a brincadeira ela é tão importante. Por isso que levar a brincadeira, levar o lúdico, levar o criativo para as organizações é trazer o fator humano, é trazer as ideias, é trazer a capacidade de resolver problemas. E aí, depois do Lego, eu não parei mais. Eu fiz a facilitação, né, do Explorer Game, que eu falei anteriormente, que é do Business Transformation. Você se torna um navegador para resolver problemas através do Brasil e do exterior, de empresas que já passaram por essa transformação. Então, você vai se divertir, vai ter que negociar, vai ter que argumentar, vai aprender, vai ter trocas, vai aprender a inovar, vai aprender a ser criativo em 2 horas, o que às vezes te demandaria ler um livro inteiro, assistir uma palestra, estudar. O jogo te dá isso em valor, aprendizado e apreensão desse aprendizado em 2 horas. Essa experiência, o poder da experiência, ele é fantástico, porque ninguém vai te tirar. Mas um livro, uma leitura ou algo que você pegou para decorar, você vai esquecer, porque não vai te tocar emocionalmente, entendeu? E depois do Explorer Game, foi o Empreend Game, né, que a gente já vai falar um pouquinho. Agora, na pandemia, os meus 2 últimos bebês foram o Go Minimum, que é um jogo que agora está no online, que é para trabalhar a clareza, destravar as ideias, destravar o medo, destravar a procrastinação, destravar a motivação e dar clareza para o passo a passo e você atingir o seu objetivo, que você vai definir. E o Spark Cards, que é um jogo de cartas para, através do storytelling, através de narrativas, você definir objetivos e dar clareza para a tomada de decisão. Eu estou desenvolvendo um jogo com o Jorginho Nolasco, da Necto Gamificações e outras empresas, 1000 empresas que ele tem, que é o Futuros Possíveis, esse está no forno, que é um jogo de tabuleiro para a gente trabalhar com adolescentes e jovens, através de elementos de RPG, onde eles assumem personagens que têm desafios, têm questões para serem resolvidas, conhecidas e vividas.
E o interessante disso é que a gente pode também trabalhar com educadores e pais para que eles possam, no mesmo momento, reviver a sua própria adolescência, a sua própria juventude, as suas próprias questões, associando ao que os seus filhos ou estudantes também estão vivenciando. Então, em breve, a gente vai ter novidades sobre ele, sobre futuros possíveis. Muito legal, Aline. Acabou, Aline? Ainda tem mais algum jogo? Você esqueceu de algum? Não, não, eu falei das gamificações, né? As gamificações, elas estão surgindo, não são jogos. A diferença da gamificação para o jogo é que você pode ter um treinamento, você pode ter uma aula, você pode ter uma jornada, você pode ter um processo dentro da sua empresa que ele tenha elementos de jogos dentro disso que já existe. Então, você ter progressão, você ter pontuação, você ter reconhecimento, você ter recompensa, você ter desafios a serem superados, você ter aprendizados, você ter bônus, você ter essa ação que às vezes ela é um pouco rígida, ser um pouco mais trabalhada para ela ficar mais interessante e gerar mais engajamento das equipes, e gerar mais liderança, e gerar mais conhecimento, e gerar mais propósito dentro das organizações, dinamizar processos de coaching, por exemplo, processos de mentoria, através da ludicidade trazida pela gamificação. Por enquanto, eu acho que é só. A gamificação então, é diferente, então, né? Jogos é uma coisa, gamificação é outra. Sim. Muito legal. E quando você me apresentou, né, o Lego, né, uma das coisas que eu mais gostei do Lego foi o destruir e construir novamente. Né? Eu adorei aquilo, porque eu gosto muito, para mim, aquela coisa de rotina. Então, né, aquela coisa de rotina, para mim, não funciona. Então, eu gosto de estar sempre fazendo. Essa foi minha vida profissional, foi o tempo todo, né? Sempre com projetos novos, sempre com coisas novas. Né? Eu já no estágio que eu descobri que eu não queria ser engenheiro de processo, né? Eu queria ser engenheiro de inovação, porque cada hora é um problema novo, cada hora é uma coisa nova. E o Lego tem muito isso, né? Aquela coisa, você constrói, né? E depois você, como você falou, desapega. Você destrói tudo aquilo que você construiu, né? Então, você constrói tudo. E você vai poder dar o significado, focar nesse processo aqui, não nas pessoas que estão construindo. Vai contar as histórias que estão no seu coração, na sua cabeça, vai se acolher afetivamente, vai mexer em você, vai mexer com a sua história. Outras coisas que eu achei legal também, que você fala, faça tal animal usando Legos. Cada um vai fazer diferente, né? Cada um vai fazer diferente. Isso que eu acho muito legal, né? Então, são duas coisas que eu acho legal, que é essa coisa da diversidade, cada um faz diferente, a outra coisa Total. É do destruir para construir, né? Um novo. Muito legal. Então, o que é isso aqui para você? Né? Deixa eu ver. Não bote de lado. O que é isso aqui para você? Bote de lado. Assim. Talvez um pelicano. Talvez um pelicano. Pois é. Cada um vai dizer uma coisa. A minha filha construiu um jacaré. O jacaré. E por aí vai. Assim seria outra coisa. Assim seria outra coisa. Legal. Então, quem vai estar ouvindo, né, no podcast, né, não vai estar vendo, né, mas fica a curiosidade de ir lá no YouTube, né, para ver o que foi que a Aline mostrou aí. Então, quem tá... Vou fazer uma explicação rápida. São várias pecinhas de Lego coladas, sendo que tem uma mais protuberante que outra, e tem cores de verde claro, verde escuro e amarelo. As peças de amarelo têm os olhinhos, né? E aí, também pensando em acessibilidade, vai que tem alguma pessoa que está no podcast, né? Mas tem alguma deficiência visual, enfim.
E essas pecinhas unidas, a minha filha teve a ideia de uma cabeça de jacaré, né? De um corpo, uma cabeça com o pescoço, né? Para o corpo do jacaré. E o Etienne falou que lembrava um pelicano. Então, isso que é legal, né? Eu acho que é isso que é legal do jogo, né? Que, como você falou, cada um vai ver uma coisa, cada um vai fazer uma coisa, né? Exatamente. E não tem um certo, não tem um errado, né? Isso que eu acho muito legal também. E a gente... E eu acho que o legal de associar isso é do dia a dia da empresa, ou do dia a dia da casa, de um relacionamento, sabe? Às vezes eu faço de um jeito e você faz de outro. Você está mais errado ou mais certo porque você fez de outro jeito? Não, são só perspectivas diferentes. Mas o ego da gente não deixa ver isso, né? É assim na empresa também. Não, tem que ser do meu jeito. E não é, existem várias formas, existem vários jeitos. Essa coisa do ego, né? Você me falou aí algumas vezes durante a entrevista, Aline, eu vou trazer aqui uma experiência do jogo da torre, né? Que é feito com fazer torre com copos, né? Isso a gente faz em gestão de projeto e é um jogo que, né, o PMI Education Foundation, né, ele tá, vocês podem entrar lá no pmief.org, que vai estar lá esse jogo, inclusive tem em português também, tá? Vai estar esse jogo da torre. E esse jogo da torre, ele pode ser feito com crianças de 8 anos até PMPs, né, sênior, né, até que já tem a certificação PMP de gestão de projeto e é bem sênior. E aí teve um professor que ele fez vários experimentos com vários grupos, né? E aí ele falou, e aí era quem fez o objetivo do jogo era fazer a torre mais alta com copo e palitos, então você faz com aqueles copos de plástico e palitos, fazer a torre mais alta. E a torre ela tem que ser uma torre alta, mas ela tem que ser sustentável. Ela não pode cair durante algum tempo. Acho que durante 30 minutos ela não pode cair. Ela não pode desabar a torre. E aí a pergunta é, quando ele fez, quem fez as torres mais altas, né, e mais seguras, né? Foram quem? Né? As crianças. E quem fez as torres, né, menos quem não deu tempo, porque tem um tempo, né? Não deu tempo de fazer, ou a torre desmoronou, foi o pessoal do MBA em administração. Então, aquilo que você falou, né? O pessoal do MBA, né? Eles têm um ego forte, né? E as crianças não, elas estão ali para brincar, elas querem realmente fazer o mais forte, fazer o mais alto, né? Fazer o mais... Elas não querem discutir ali qual é a ideia melhor, né? Elas querem fazer se vai cair, se não vai cair. Elas querem fazer a torre mais alta. É legal isso. Elas não têm medo, né? Eu me lembro muito daquela história do sapinho surdo, que ganhou a corrida, que conseguiu completar a corrida, sim. que nenhum sapo conseguiu. A criança é o sapo surdo. A criança vira para você e fala assim: quem disse que eu não consigo? Duvido. Quem disse? E eu acho que a gente tem que trazer o quem disse para dentro das empresas, para nossa vida, o porquê não, sabe? Por que não fazer, sabe? Experimentar, trazer experimentação. A experimentação é muito amiga da criatividade. E depois que faz análise de risco, depois que a coisa já estiver andando. Justo, né? Exato. Tem que ter análise de risco, mas depois, não é no primeiro momento, né? Porque se você for fazer análise de risco no primeiro momento, você vai matar um monte de ideia boa. Imagina, a gente não ia ter luz, a gente não ia ter eletricidade, a gente não ia ter teoria da relatividade, não ia ter nada. Aline, agora vamos para o Empreengame, né? Eu já falei um pouco do Empreengame aqui com a Ana, né? Então, a Ana então, o Empreengame foi feito, né? A Ana Virgínia, que já tem uma entrevista dela aí, e a Aline, né? Então, cada um entrou com uma expertise, vamos dizer assim, né? Então, gostaria de dizer qual foi a de Aline. A Aline entrou com a parte de criatividade, eu entrei com um pouco a parte de gestão de projetos, gestão de negócio, e a Ana Virgínia, ela entrou muito com aquela coisa que ela tem de coach, né, de desenvolvimento de carreira, então ela entrou muito com isso, porque ela já trabalha muito com empreendedores. Então foi assim maravilhoso, né? Para mim foi muito bom, né? Maravilhoso. Sinto muita falta das nossas reuniões, né?
eram reuniões, assim, muitas vezes, com 3 linguagens diferentes, né? Porque eu tinha uma linguagem, a Ana tinha outra e a Aline tinha outra. E isso eu aprendi muito, né? Então, foi um dos trabalhos que eu aprendi mais, assim, se eu for falar. Por quê? Porque eram visões diferentes, né? Então, a gente teve... E fez uma... A gente tem um produto, que a gente começou a ter um produto já, a Aline vai falar um pouco aí, e é um produto que tem a cara dos 3. Então, se você for misturar, é um liquidificador ali. Não tem a minha cara, não tem a cara da Aline, não tem a cara da Ana Virgínia, né? Tem a cara dos 3, porque tem um pouquinho de cada coisa. Então, foi muito bom construir. A gente usou todas as boas práticas, né, de ideação, todas as boas práticas de não censurar o primeiro momento, todas as boas práticas de fazer o MVP, né, de testar, fazer o piloto, fazer o protótipo, foi muito legal. Aline, fala um pouco aí, o que foi para você fazer o Empreengame, e fale também com suas palavras o que é um Empreengame. Gente, Empreengame é um... Nossa, foi uma experiência muito legal. Primeiro que eu finalmente trabalhar com jogos. Já foi uma vitória em si. A Ana também é facilitadora de Lego, então ela embarcou nessa. Ela sabe que eu sou da criatividade, ela me puxa para o chão, então a gente trabalha muito bem junto. E aí, quando a gente começou a pensar no Empreengame, a gente sabia o que a gente queria, por mais que a gente tenha 3 linguagens diferentes, a gente sabia que o objetivo era um só: ajudar empreendedores de forma prática a pegar seus negócios, organizar e disciplinar e botar em prática o que ele sabia, sem ficar inventando mil necessidades de curso, de outros conhecimentos e tal. A gente só não sabia como a gente ia fazer, então a gente começou a analisar o desafio do marshmallow, o desafio do copo, os próprios workshops de Lego e etc. E foram várias reuniões, foi muito divertido, a gente criar a torre, desconstruir a torre, né? Mas eu acho que o que ficou mais gostoso é, primeiro, ver começo, meio e fim. Isso é muito gostoso. Você começar um projeto e até o final, e ver ele prototipado, e ver ele rodando, é muito gostoso. É ver a inovação acontecendo, é ver a criatividade acontecendo, é ver o trabalho de equipe acontecendo, é ver, ainda que sejam 3 linguagens diferentes, elas se conversarem, porque o foco era o Empreengame, não era o ego de cada um, né? Essa cumplicidade, esse cuidado, essa humanidade que a gente trouxe, principalmente no cuidado de criar essa experiência para pessoas que vão nos procurar porque tem uma dor. E o Empreengame é um jogo que cura, né? É um jogo que cura essa dor do empreender, que tudo ele tem que fazer sozinho, que tudo ele tem que fazer 1000 cursos, né? O Empreengame, ele mostra que ele não está sozinho, que ele pode ter rede de apoio, que ele pode terceirizar, que ele pode puxar pessoas para trabalhar junto e que ele já conhece um monte de coisa, é só colocar em prática. Mas montar, testar, né? Se a torre ia cair, não ia cair, como é que ela vai cair e tal. Essa troca de nós 3 foi uma cumplicidade tão maravilhosa. A gente teve o maior cuidado com o material, com a caneta, com o bloco, como a gente monta a loja, sabe? Foi muito gostoso. Eu não vejo a hora da gente voltar a rodar o Empreengame. O valor agregado, principalmente para agora, né, seria tão incrível, principalmente para quem precisa se reinventar nesse momento, perceber que tem todos os elementos para poder fazer as coisas de uma forma melhor, é só reorganizar e redisciplinar, né? Então, que a pandemia passe para a gente poder fazer e poder ajudar mais gente. Porque o Empreengame ele é muito presencial, né? Ele é muito... a gente até poderia pensar numa coisa, mas a gente nem imaginou isso, porque ele é muito presencial, né? Ele é muito orgânico. Eu tenho visto até gente que está fazendo Lego, né, à distância. Eu falei, gente, dá não. Lego é gente, Empreengame é gente, sabe? Dá não. Porque o Empreengame ele tem um monte de coisa, a gente usa um monte de recurso, né? Recurso teatral, a gente juntou um monte de jogos, né? E aí ficou, né?
tá bem legal. Então, vamos torcer aí, né, Aline, para que a gente, né, passe tudo isso logo e a gente volte, né, com o Empreengame. Ou eu estou sentindo muita falta das reuniões. Sim. Acho que as reuniões a gente já pode voltar, né, devagar, né, Ah, me online. coçou a língua, assim, a gente precisa retomar. Então, acho que a gente precisa retomar essa e continuar, porque a gente montou o primeiro módulo do Empreengame, né? A gente tem outros módulos que a Pô, gente, e daqui a pouco vai ter um bebê grande aí para a gente rodar, né? né? Levantando as mãos e pedindo arroz A gente, em breve. E quem tiver interesse no Empreengame, quiser conhecer mais, me chama no direct. Depois eu vou deixar os contatos aqui com a Etienne, passa para a Etienne para a gente poder explicar e poder, até passando a pandemia, a gente pode fazer uma reunião ou marcar um Zoom para a gente apresentar os três. a Quem está gente, interessado, quem trabalha com vários empreendedores e tal, pode chamar a gente. muito legal. A gente vai deixar aí, Aline, na descrição, tanto do podcast quanto na descrição do YouTube, a gente vai deixar seus contatos também, né? Maravilha. E, Aline, agora, para terminar, Aline, né, Já? já, esse é um momento que, né, não é tão legal, mas assim vai terminar, né? Então, como você falou, tem início, meio e fim, né? Então, vamos lá. Então, para terminar, então, né, que dicas você daria para as pessoas que falam assim, eu não sou criativo, né? Então, a gente tem muito disso, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu não sou criativo, tal pessoa é criativa, né? E como você falou, né, criativo tem toda, né, uma forma, né, um processo aí que a gente pode desenvolver a criatividade. Mas que dicas você daria para as pessoas assim, as pessoas que querem trabalhar com criatividade e que não acham, não se acham criativas? O que você dá? Que dica? Brinque, jogue, se divirta, entre no modo play de movimento, modo play de jogar, modo play de se jogar, de experimentar. Faça coisas diferentes todos os dias. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Tem muito tempo? Então quebra isso e começa a fazer uma coisa nova a cada dia. Começa a alimentar o seu repertório, começa a mudar a forma que você vê o mundo, começa a ser curioso por pessoas, curioso pelo mundo à sua volta. E aí, a criatividade, como eu falei lá no começo, é a capacidade de associação, de combinatividade. E se você tem um repertório grande, a combinatividade vem de uma forma que você começa desenvolvendo, exercitando e depois vem natural, né? A gente estava falando mais cedo do brainstorming. Tem um amigo meu da Academia da Criatividade, Fred Junco, que ele fala que é o toró de parpite, né? E quando a gente tem um repertório grande, fazer um toró de parpite, haja post-it, viu? Haja bloco de notas, haja capacidade. Eu, às vezes, peço não para acabar minhas ideias, mas para elas virem com menos velocidade, porque senão eu sou uma metralhadora disparada. Você sabe disso, Etienne, na reunião. E se, e se, e se, e se, e se. Outro exercício muito legal é você começar a trazer algumas perguntas de provocação para a sua vida. E se eu fizer desse jeito? E se? E aceitar o resultado dessa experimentação. Por que não? Por que a gente, às vezes, se pode de fazer alguma coisa? Por que não fazer? Eu duvido. Quem é competitivo funciona, que é uma beleza. Eu duvido que eu não consigo fazer isso. Eu duvido. São provocações que a gente traz para o dia a dia para experimentar mais. E aí, quando a gente começa a experimentar mais, a gente estimula todo o nosso entorno de pessoas a experimentarem mais. Você, mamãe, você, papai, que querem que seu filho coma bem, experimenta coisas na frente dele, que ele também vai querer experimentar. Então, façam coisas diferentes todos os dias. Uma coisinha que saiba, que seja uma mínima coisinha. E vai aumentando, aumentando, aumentando. Porque criatividade se exercita,
se conhecer é um exercício e se relacionar também é outro exercício. E aí vamos para os convites. Essa semana agora de outubro, dia 13 até o final de outubro, a gente está junto com a Eva Bolfin, a minha coach, amiga querida do Mosaico Desenvolvimento Humano Criativo. A gente está no mês do Desce para o Play. Então, dia 13 de outubro tem Goal Minimal para descer para o Play, comigo e com a Eva. Vai ter Points of View, vai ter Miracle Choice e vai ter também Na Trilha da Empatia, que é um jogo que a Eva também está desenvolvendo, é um jogo autoral dela, estou louca para experimentar. E também entre novembro, finalzinho de outubro, até dezembro, a gente vai ter o programa Ciclos. O programa Ciclos, que é com a Rita Braga e com o Diogo, ambos da Academia da Criatividade. É um programa para ajudar você a desenvolver sua criatividade, desenvolver seus sonhos, desenvolver seus projetos e tornar seus ciclos de vida muito mais interessantes, lúdicos e realizadores. Então, se tiver mais alguma curiosidade, pode me chamar, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Muito legal, Aline, muito legal. Aline, muito obrigado mesmo, foi muito legal ter essa nova conversa contigo, de uma forma online, né? Muito legal, a gente, né, fazia muito tempo que a gente não se falava, assim, bastante tempo, a gente fala, mas fala 10 minutos, né? Outro dia a gente conversou, mas não foi... Né? Não foi tanto assim, mas muito legal, né? Muito legal a gente trocar essas ideias aqui e vamos, né, continuar com o Brain Game, né? Aline, muito obrigado mesmo, né? Muito obrigado e até uma próxima entrevista ou um próximo contato, ou talvez os três juntos falando sobre o Brain Game. Muito obrigada, eu que agradeço a gente ter esse momento, que bom, né, que a gente está tendo esse momento de trocas. Poderia ter sido um papo de telefone, mas a gente preferiu dividir com vocês, né? Seria, acho que, muito mais tempo do que foi agora. A gente não tem fim, graças a Deus, é bom demais. E sigam a gente nas redes sociais para saber das nossas novidades. Se você achou que essa entrevista, o conteúdo dessa entrevista vai ajudar a alguém que precise de jogos que curam as dores, seja uma organização, seja um coletivo ou uma pessoa, manda para ela, compartilha. Se tiver alguma dúvida, chama a gente nas redes sociais e bora pro play. Então, acompanhem a Aline, aí vai estar os dados dela de contato, tanto no YouTube quanto no podcast. Então, na descrição aí, que sempre vai ter coisas bem legais, né? Até mais, então, até uma próxima entrevista. Aline, e o seu nome, né? No início eu falei que teria Maria Aline Rodrigues, agora você vem com essa coisa de Mar Games. O que é isso? Fala um pouco disso. Boa pergunta. Então, meu nome é Maria Aline Rodrigues, tem outro nome, mas para ficar bonitinho, são as minhas iniciais para fazer Mar, né? E hoje eu trabalho com jogos que curam, que é o meu foco, curar e ajudar a organizações e pessoas, né? Criar times mais realizados, inovativos, criativos, humanizados, né? E a Mar Games nasce desse processo meu de me reinventar na pandemia, de descobrir o que eu realmente quero declarar para o mundo, que é trabalhar criando, desenvolvendo e aplicando jogos que vão gerar soluções para dores existentes de pessoas, organizações e coletivos. Então, eu desenvolvi alguns jogos, eu facilito alguns jogos, eu trabalho com algumas gamificações, com mentoria de negócios criativos, e a Mar Games vem ser a minha onda de abraço a todos os meus fazeres, os meus saberes, né? A gente está lançando site novo, reorganizando o Instagram, né? Deixando todo o conteúdo lá para quem tiver interesse, só mandar um direct. Eu trabalho com aplicando Serious Play, desenvolvendo jogos, desenvolvendo gamificações, né? Eu trabalho com as soluções do Lego Serious Play, o Explorer Game,
Go Minimal, Spark Cards, e em breve, em Prem-Game, claro, e em breve mais novidades. Então, quem tiver curiosidade, vai lá no Mar Games BR, lá no Instagram, me passa um direct ou manda um e-mail que vai estar aqui no link na descrição, beleza? Muito legal, Mar Games, fica a dica.